ao absurdo de ser mais barato. Os meus primeiros filmes eu fiz em Nova York, a parte técnica de finalização, revelação, transfer para película, tudo isso, mesmo pagando imposto, pagando em dólar, saía mais barato do que se eu fizesse aqui em São Paulo. Meu último transfer eu fiz na minha produtora. Eu montei o equipamento de transfer na minha produtora. Que eu, até mesmo assim, não entendo por que eu comprando tudo aqui no Brasil, saiu um terço do preço que me cobrariam. Para fazer um trabalho, eu montei o equipamento. Então, quer dizer, é uma coisa que não dá para entender. No sentido do Rio Grande do Sul, a gente está desprivilegiado pelo fato de nós não termos aqui, não só o Rio Grande do Sul, se tu for para outras regiões como Minas Gerais, apesar de estar mais próxima do eixo Rio-São Paulo, se você for para Mato Grosso, se você for para Amazônia, para Bahia, está desprivilegiado porque além de tu estar longe do eixo, você não tem um suporte técnico para contar, né? Quer dizer, eu fiz todo o processo de transfer na minha produtora, mas na hora de revelar negativo, de fazer negativo de som, de montar, eu tive que contar com Rio e São Paulo. Eu tive que fazer o som em São Paulo, a imagem no Rio, depois mandar isso ser juntado no Rio para depois voltar para mim. Luiz, me fala um pouco sobre as suas experiências no Festival de Cinema com filmes independentes. Frustrante. Em que sentido? No sentido de seguinte, quando tu não tem dinheiro para fazer um filme, por mais que você prime pelo cuidado, pela qualidade, né, obviamente você não vai ter aquele Dolby no teu som, porque tu não pode pagar uma licença Dolby no teu som. Tu vai fazer um som simples, em mono, né? Ainda mais que a finalidade é um festival, no qual tu não tem bilheteria, e saindo dali tu não vai colocar em bilheteria, né? Tu vai depender de uma loteria para ir para outros festivais, se for premiado ou não, e nem sempre os prêmios são em dinheiro. Então, quer dizer, tu faz um curta, ele nunca vai ser pago. Eu nunca fui pago por um curta até hoje que eu fiz. Mas é frustrante porque, além de você ter uma troca de peças, tu olha no rol de cada filme e no final, os técnicos são sempre os mesmos, simplesmente mudando de posição. Quando eu digo técnico, eu estou me referindo a diretor, roteirista e produtor, eu não estou me referindo a iluminação e som, não é nesse sentido que eu estou falando. Mas o pessoal que trabalha na estrutura do filme são sempre os mesmos. Quem é produtor de um é diretor do outro e assim vai. E é sempre aquele mesmo pessoal que ganha. Às vezes o próprio público não entende o que aconteceu. Isso aí é uma coisa que já é o terceiro ano que eu participo consecutivo e é sempre a mesma coisa. E nós voltamos em seguida com mais um pouco de bate-papo com o cineasta Luiz Rangel. Não saia daí. O Curta PUC está de volta. Nosso convidado de hoje é o cineasta Luiz Rangel. Participam também desta conversa os colegas Bruno Ribas e Isabel Bermudes. Luiz, falando um pouco sobre o Núcleo de Cinema e Televisão Luiz Rangel, da onde surgiu a ideia de criar esse núcleo? De uma necessidade. Aquela coisa de você ter dificuldade para entrar em determinados lugares, assim, no sentido de poder conseguir parceria, de poder conseguir trabalhar junto com outras pessoas, de conseguir espaço para entrar. Então a coisa surgiu através de uma mostra que a gente realizou no Bar Bastidores, né, de curtas-metragens, porque já que a gente não conseguia em muitos festivais colocar os nossos filmes, os nossos trabalhos, então vamos fazer a nossa mostra. E nisso a gente começou, e daí começaram a vir mais gente que tinha a mesma dificuldade. Pô, eu não consigo um curta para entrar para trabalhar, eu não consigo ninguém que leia meu roteiro, eu não consigo colocar. Então, nisso a gente foi se juntando e montamos, na verdade, o Núcleo de Cinema Luiz Rangel, ele nada mais é do que um espaço que foi criado. Então, como tu não consegue o espaço dos outros, né, não te dão espaço, então nós criamos o nosso. E nisso a gente vai tocando as nossas produções independentes, os nossos curtas, alguns pilotos que a gente tem de algumas ideias de programas para a TV. Através da existência do núcleo, eu já fui contratado para a direção de um filme no Rio de Janeiro, que é o Projeto W, né, vai ser a primeira trilogia, segundo o produtor, a primeira trilogia de ficção científica do Brasil, né? Não sei muito, não é muito a minha praia ainda, eu estou reaprendendo muita coisa para lidar com ficção científica. A gente está agora, através do núcleo também, na produção de um longa independente que a gente vai fazer aqui no sul do país, todo em processo digital, né? Então, quer dizer, ele foi uma criação, na verdade, foi uma necessidade de espaço, né? A gente não conseguia divulgar o nosso trabalho na internet, então nós montamos um site. E hoje o nosso site divulga o trabalho dos outros. Nós não conseguimos
colocar os nossos atores em determinados trabalhos. Então fizemos nossos trabalhos para colocar os nossos atores. Hoje colocamos também os nossos trabalhos atores de outros lugares. Então assim, foi uma necessidade. E graças a Deus está funcionando. E tu já pensaste em desistir em algum momento? Todo dia. Todo dia. Tu desiste toda hora antes de dormir e volta a força de continuar todo dia na hora que tu acorda. Isso aí é toda hora, não tem. Todo dia quando tu vai colocar tua cabeça no travesseiro, tu fala assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Dia seguinte tu acorda e tu fala, ah não dá, entendeu? Não dá. É um programa de TV que te liga para uma entrevista, é alguém no Rio de Janeiro ou em São Paulo que entra em contato pedindo uma cópia do filme para eu colocar na emissora. Quer dizer, você acaba tendo retornos, né, que massageiam tanto o teu ego quanto a tua satisfação pessoal e que tu não consegue largar. Antônio Jesus Faia, um cineasta aqui do Sul, de Canoas, que inclusive teve o curta dele premiado, o curta dele não, o curta foi sobre ele e foi premiado como melhor filme 16mm na Mostra Gaúcha agora desse ano. Ele fala uma coisa, ele é meu amigo pessoal, ele me diz uma coisa assim que é muito certa. Ele fala, olha, às vezes eu encontro um cara na rua, ele fala, Jesus, eu larguei o cinema. Ele diz pro cara, mas como tu é pretensioso, né? O cinema que largou você, porque tu não teve a capacidade de continuar com ele. Então é um vício sadio, ou não sadio financeiramente falando, mas é uma coisa que eu não consigo largar. Todo dia eu falo, não vou largar disso, vou fazer qualquer outra, vou entrar pra política. Vou me candidatar a alguma coisa. Dia seguinte tu acorda, não consigo. Luiz, um dos teus principais objetivos é poder divulgar o cineasta independente brasileiro. O núcleo é uma forma de fazer essa divulgação? Como eu te disse, foi uma necessidade de espaço, né? E a gente conseguiu um espaço. Hoje o CineBR, o site, ele é uma referência de consulta no país todo, até fora do país. Eu recebo contatos da Argentina, Espanha, Inglaterra, através do site. Né? Então, na verdade, ele consegue isso, né? A gente consegue, de uma certa forma, através do núcleo. O site, na verdade, é o núcleo, de uma forma virtual, e a gente consegue divulgar o cineasta, o profissional de cinema, o técnico de cinema, o ator, o que acontece nas produções também. Quer dizer, tem uma produção independente que está sendo tocada agora na Amazônia, o Tucuxi, ele está no site, né? E não é só o cinema, é a música, é teatro, é literatura. Né, tem muitos livros divulgados, tem muita coisa em relação a peças e tal. Então, quer dizer, a gente consegue devagarinho, né, porque não é uma forma muito branda, mas a gente consegue devagarinho divulgar o produtor independente, ou independente, na verdade, no país. Né? Falando então sobre o curta que nós vamos passar daqui um pouquinho, Era Uma Vez em Porto Alegre. Como surgiu a ideia do roteiro? É uma homenagem, não sei se vocês já assistiram, se vocês vão assistir agora junto com o pessoal, é uma homenagem exatamente àquela questão de Brasil, né, e a República Rio-Grandense, a diferença, né? Então é uma homenagem. Eu estava um belo dia, assisti Cronicamente Inviável, que fala sobre o Brasil, no geral, e eu vi coisas no Cronicamente Inviável que eu não tinha me tocado, né, que é vivo em cada ponto, né, de cada dia a dia das pessoas. E eu parei para pensar o que eu faria, já que o universo que eu estou aqui centralizado, que a certeza, 99% de certeza que o filme não iria para a Mostra Nacional, que ele iria ficar na Mostra Gaúcha, já que seria uma coisa bem regional, eu tive a ideia de fazer algo que mostrasse coisas que a gente não se toca do nosso dia a dia. Né? Tanto que a sinopse do filme, se eu não me engano, tem um trecho da sinopse que é cuidado, se não concordares com esse filme, provavelmente tu pode ser um dos personagens. Né? Então, coisas do dia a dia, experiências pessoais que eu vivo aqui há já 5 anos, né? Coisas que a gente vê a cada momento e tu não entende o porquê de determinadas coisas acontecerem. Eu faço uma referência no finalzinho, o Carlos Alberto Escova, que é um imitador, ele faz a voz de uma pessoa conhecida da rádio aqui do Rio Grande do Sul no final, né? E faz uma referência a uma instituição que consegue maravilhosamente botar os trabalhos em lugares que nós que estamos na estrada há 10, 15 anos não conseguimos, com pessoas que nunca fizeram nada antes. Não com preconceito a quem nunca fez nada antes, mas é uma questão até de democratizar a coisa. Tu não pode passar por cima, né? Muito obrigada pela tua presença, Luiz. A nossa conversa está chegando ao fim, mas o programa ainda não terminou. Você ficou curioso para assistir ao curta? Então você confere agora. Era Uma Vez em Porto Alegre.